você, seja muito bem-vindo ao Simples Assim. E hoje nós vamos falar a respeito de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem seriam essas pessoas? Você já ouviu falar dessas pessoas? Todos nós que estudamos a Bíblia, que procuramos conhecer mais da Palavra de Deus, com toda certeza vamos passar, em algum momento, por Abraão, por Isaque e por Jacó. Inclusive, eles são considerados os patriarcas. O próprio Abraão é considerado o pai da fé. Mas para que a gente possa saber um pouco da história de Abraão, nós precisamos reconhecer textos que estão em Gênesis, textos que nos mostram o crescimento e a multiplicação da humanidade. No capítulo 10 de Gênesis, a Bíblia diz que alguém dá à luz a um homem chamado Nimrod. Esse homem é um grande caçador, um grande guerreiro, é o que diz a Bíblia. E esse homem, Nimrod, na sua época, na sua história, ele faz grandes coisas. Ele é um dos criadores, dos fundadores da cidade de Babel. Mais para frente, em algum vídeo, nós poderemos falar sobre a Torre de Babel. Mas essa cidade de Babel foi muito importante no mundo antigo. Nimrod também é o criador, o construtor da cidade de Nínive, uma cidade bíblica também muito conhecida, até onde o profeta Jonas recebeu a instrução de Deus de declarar que se aquela terra não se convertesse dos seus maus caminhos, ela seria destruída. Muito bem, Nimrod foi um grande homem na sua história, na sua época. E alguns historiadores comentam, falam, que quando Nimrod ele veio a falecer, a morrer, as pessoas sentiram tanto, mas tanto a falta de Nimrod, que levantaram uma estátua a Nimrod e aí surgiu a idolatria. Então todo esse território de Babel, ao redor de Babel, essas cidades, elas tinham a tendência à idolatria. E Abraão, ele surge numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E quando a gente analisa no mapa bíblico, Ur dos Caldeus fica muito perto de Babel. Então Abraão, ele nasce, ele é criado em uma cidade, em uma região muito idólatra. E a Bíblia diz, no capítulo 12, que Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Você tem que ir para um lugar que você não sabe. Existia uma terra prometida, uma promessa para Abraão. E a Bíblia diz então que Abraão ele obedece, ele ouve o chamado de Deus. Por isso ele é considerado o pai da fé. Deus ele tinha promessas de Abraão criar uma grande nação. A nação que viria o Messias, aquele que iria trazer redenção e salvação para a humanidade. Então Deus ele firma a sua aliança com Abraão e Deus ele começa a honrar Abraão. E Deus promete para Abraão um filho. E esse filho que viria de Abraão seria dele com sua esposa Sara. Resumidamente, e de uma forma superficial, quando Abraão tem 100 anos, então a sua esposa dá à luz. Abraão idoso, a sua esposa já idosa, e vem Isaque, o filho da promessa. Este Isaque é um grande homem diante de Deus. Isaque é, como já mencionei, um dos patriarcas. E Isaque, também se casando, vem a chegar a sua esposa, a ter relação com ela, e ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esses 2 filhos, gêmeos, vieram ao mundo e pela regra do Antigo Testamento, o primogênito, aquele que nasce primeiro, aquele que é o mais velho, ele tem direito à herança, à primogenitura que a Bíblia fala. Então ele tem o direito a seguir os trabalhos, ele tem o direito à riqueza da família, ele assume a posição máxima da família quando isso for necessário. Então naquela época, naquela cultura, quando o pai da família, quando o chefe morria, o irmão mais velho é quem assume. Diz a Bíblia que um dia Esaú estava com muita fome e Jacó, o seu irmão gêmeo, chega até ele e entrega para ele um prato de comida. E então Esaú, antes de aceitar o prato, recebe de Jacó uma proposta. Jacó disse para ele: passa para mim a primogenitura, então eu quero o teu lugar. E a Bíblia diz que Esaú, ignorando a primogenitura, a autoridade e o poder, ele troca a sua primogenitura por um prato de comida. Então Jacó assume essa posição. De repente, passando alguns textos bíblicos, Jacó ele tem um encontro com Deus e Deus transforma o nome de Jacó para Israel.
Compreenda que Jacó, quando se casa, Jacó, quando tem os seus filhos, ele acaba tendo 12 filhos. Então a Bíblia declara que Jacó teve 12 filhos e Deus transformou o nome de Jacó para Israel. Então agora não são os 12 filhos de Jacó, são os 12 filhos de Israel. Daí surge o povo de Israel. E é este povo que depois vai ser preso no Egito, é esse povo que vai ficar como escravo por 430 anos, é esse povo que vai ser liberto por Moisés, é esse povo que vai herdar a terra prometida. Esse é o povo de Israel, da onde veio o Messias, o Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós estamos falando dos patriarcas do povo de Israel, o que dentro do contexto bíblico tem uma importância muito relevante. Que Deus te abençoe, que você possa ter tido um aumento no seu conhecimento teológico e que você possa estudar a Bíblia, que você possa investir neste tempo, porque um tempo de estudo da Bíblia é um tempo de crescimento. Que Deus te abençoe. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, essa postagem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não compartilhou com alguém, compartilhe, porque certamente este vídeo é para te abençoar. Deus abençoe e até a próxima postagem.